Relação namoro e união estável. Para a gente entender essa diferença, está aqui conosco por videochamada o sócio fundador Lima e Pego Advogados, Henrique Lima. Um bom dia, doutor. Essa pauta aqui vai dar o que falar, viu? Porque com o comportamento, né, da população aí cada vez mais dinâmico, muita gente tá morando junto e tá dando status de namoro para essa relação. Como é que faz para diferenciar namoro de união estável? Karina, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Você sabe que eu ontem estava num evento aqui na confraternização e eu falei: olha, pessoal, todo vídeo, toda entrevista, toda pauta que eu levanto é tudo coisa que surgiu na vida real, né? De algum conhecido, de algum cliente, de alguém que a gente está atendendo ali e que aparece. E eu comecei a perceber, né, nessa daí, o Uhum. quanto tem gente, igual você falou, dizendo que é só um namoro, mas estão lá morando juntos, fazem tudo juntos e tal. E aí, como que diferencia, né? Isso Porque na mesmo. hora que acaba esse namoro, todo mundo quer receber a parte do patrimônio, né? E meus bens, né? Como que ficam meus Isso. bens? Então, então a gente tem essa preocupação, tá? Mas a pergunta é como diferencia, né? Uhum. Exato. Como Tá, a gente Karina, faz para diferenciar namoro de união estável? olha que interessante. A união estável, a gente às vezes fala, tem que ser pública, duradoura, né? Estável, tal, tal, tal. Um namoro, às vezes, pode ter essas mesmas características, né? Pode ser público, pode ser. Eu já vi gente namorar 11 anos, né? 11 anos. Então, imagina, pode ser pública, duradoura, estável e tudo mais. Agora, a grande diferença é se aquele casal considera aquilo uma família ou não. A lei fala em intenção de construir família. E essa forma como é escrita, né, intenção de construir, pode confundir as pessoas, falando o seguinte: não, eu tenho a intenção de um dia construir. Não. A Aham. intenção tem que ser que aquilo já Naquele seja momento. uma família. Já é uma família. E daí o que acontece? Como nós não temos, né, vamos falar assim, uma máquina para a gente analisar a intenção do coração, é só Deus que conhece a intenção dos corações humanos, nós nos baseamos nos elementos visíveis, né, que a gente tem ali na sociedade. Né? Como, por exemplo, eu dou o exemplo, aliança. Eu já vi casal usando aliança douradinha, não aquela de prata, douradinha na mão Sim. esquerda, e falando que é namorado. Então, assim, isso aí é um elemento complicador, né? Outra situação, né? Por exemplo, quando eles se apresentam como o quê? Como namorados ou como companheiro, companheira, esposa, esposa? Ponto importante. Rede social hoje, na atuação, no direito de modo geral, mas no direito de família também, o Uhum. Instagram é uma fonte de riqueza para nós, né? As redes sociais, vamos falar assim, Sim. de modo geral. Por quê? Aquela fotinha, minha família, né? Daí tá lá o cara, a mulher, a namorada, né? O namorado, a Uhum. namorada e minha família. Opa! É, como assim? Ou às vezes um dos dois tem um filho de uma relação anterior, tal, tira uma foto, todo mundo junto fala: amo minha família. Isso aí é uma prova contundente, né? Um elemento forte ali, um indício forte de que Elemento de ali não é prova, apenas. inclusive? Oi? É um elemento de prova num caso de um processo, por exemplo? Elemento fortíssimo, né? Mostrar ali essa questão ali das redes sociais, como que postam. Por exemplo, a questão de plano de saúde, né? Colocou um como dependente do outro, isso daí é um elemento também. A questão de associação, né? De um clube, quero entrar num clube lá, tal, quero fazer parte, sei lá, de uma associação, de modo geral. Aqui em Campo Grande a gente não tem mais Sim. tantos clubes, né? Igual tem em Aham. outras cidades. Mas é um elemento forte quando coloca ali uma declaração de que moram juntos, tal. Isso é uma outra Aham. parte importante. Assistência financeira, né? Um está sempre ajudando o outro, eles estão fazendo planos para o futuro. Por exemplo, planos para o futuro é Aham. uma coisa muito importante. Por exemplo, é um casal que não tem filhos ou, né, tem filho de outra relação, mas eles querem ter os filhos deles, né? Então, por exemplo, estão lá fazendo, sei lá, aquela questão de inseminação, né, Sim. artificial, ou buscando uma adoção de uma criança, fazendo alguma coisa de fertilidade. Então, tudo isso mostra, são elementos que a gente vai somando.
E é claro, como que é a rainha das provas que a gente faz, né? Fala que é a confissão, né? Rainha das provas. Aham. Mas assim, uma prova muito forte nisso são testemunhas. Como que ele se apresentava? Não, ali era marido e mulher, né? Então tem que é bem nebuloso, é bem cinzenta a diferença, Aham. mas esses elementos indicam para nós algo além de um namoro, porque existe o namoro qualificado que a gente fala, que é esse, Uhum. estável, duradouro, público, Ok. mas existe esse namoro, essa união estável quando aquilo ali gera uma família. Aham. Doutor, morar junto, né, a gente, tem vivido tempos aí em que as pessoas, devido à correria, devido, enfim, uma série de fatores, né, a própria maneira como a nossa sociedade tem se comportado em relação a algumas, situações que antes eram tidas como tabu, inclusive na sociedade, né, elas vêm caindo por terra e as pessoas, começam ainda que indiretamente: "Ah, não, fica aqui uma noite, passa aqui 2", e aí o tempo vai passando e já estão morando juntos. Isso significa é um sinal de união estável ou não é possível cravar que simplesmente o fato de estarem sob o mesmo teto já é considerado união estável? Eu postei um artigo sobre esse assunto e eu até começo assim. Antigamente, o marco, das vezes, quando não era um casamento oficial ali, né, na Hum, igreja e tudo mais, o uhum. marco do começo da união era o fato de morar, quando que começaram a morar juntos? Isso era o marco. Hoje já não dá para afirmar, como você disse, hoje a coisa já está meio bagunçada. Por quê? Hoje o negócio mudou. Da mesma forma que morar juntos não é obrigatório para considerar uma união estável, que eu não sei se você já deu uma entrevista aqui sobre os casais juntos, porém separados, né? Ele Hã. Haiti, né? Que fala em inglês, que Aham. nos Estados Unidos parece que tem, eu vi uma pesquisa lá, não sei quantos milhões de casais já optam por isso. Eles são um casal, é uma família, mas porém cada um na sua casa, né? Então, essa relação, né, de morar separado não impede o reconhecimento da união estável. Ok. Então, no pensamento Aham. contrário, uma conclusão disso Ok. então morar juntos também não quer dizer Também. que é uma união estável. Por quê? Tem casais que moram juntos, mas cada um tem sua vida independente, cada um tem suas contas, eles não querem que ali, não querem ainda ser considerado uma família, eles têm os planos deles, eles estão se conhecendo. Agora, igual eu falei para você, como a gente não sabe, não tem um raio-x lá, uma tomografia que vê a intenção do coração, a gente acaba usando os elementos exteriores ali, o que as pessoas falam, postam, como se comportam, para a gente tomar essa decisão, assim, se é ou não uma união estável. Então, morar junto não configura necessariamente a união estável. Aham. Doutor, para fins jurídicos, né, e de repente, até mesmo para evitar problemas futuros, de repente fazer um contrato de namoro, né, vale a pena? E como, de fato introduzir, né, uma situação como essa, uma conversa como essa, numa relação que de repente ainda está começando? Karina, é bem importante isso, porque o contrato de namoro é válido, tem várias decisões confirmando, né, dando força jurídica a ele, porém tem que tomar cuidado. Por quê? Se uma relação é uma união estável, né, eles já se consideram uma família, postagenzinha lá, minha família linda, são convidados, sei lá, para casamento de pessoas, como no convite lá vem como se eles fossem marido e mulher, tem todo elemento que é uma união estável, fazer um contrato de namoro dizendo que não é, isso vai ser um problema. Por quê? Você pode pôr rótulo jurídico que quiser. O que importa é a realidade dos fatos. Então, simplesmente estar ali morando junto, falando que é um namoro, tem um contratinho de namoro. Porém, se a gente identificar que aquilo ali não é só um namoro, mas é de fato uma família já constituída, então é possível pedir para caracterizar a união estável e aquele contrato vai cair por terra. É claro que nós, como advogados, quando a gente faz o contrato de namoro, porque o problema é o cara que faz ali na internet, né, no modelinho. Mas o contrato de namoro, você já pode prever que não tem a intenção da união estável e se for reconhecido, a gente põe uma ressalva,
que ele seja, a união estável seja regido pela, por exemplo, separação total de bens, sem direito à pensão, tal, colocando tudo isso, sabe? Então é possível colocar umas travas para dar mais segurança jurídica. Agora, se está morando junto, Karina, vamos falar a verdade, se já está morando junto, né? Já estão ali, tal, faz logo o documento de união estável e pronto, né? Ah, Sim. mas daí herança, e se eu morrer, daí é outra coisa. Mas assim, já faz logo o contrato bem feitinho, já fala logo que é união estável e já pede em casamento e vai para a igreja e pede para o padre, para o pastor casar e já fica tudo certinho. É isso, né. Doutor, bom, tem divisão de bens então, pelo que o senhor está falando, ainda que seja uma relação de namoro, se houver essa configuração. Ah, então, se ela passa a ter divisão de bens, se ela sair da relação de namoro e se tornar e for reconhecida como união estável Hum. e o casal não tiver feito ali uma adoção do regime de bens, falando como que vai ser tal, deixou sem fazer nada, só tratou que é namoro, não é união estável. Daí a justiça fala: não, não é namoro, não, é união estável, vai ter participação nos bens. Agora, mesmo na época do namoro, as pessoas acham o seguinte: então não tem divisão de bens. Até vou falar uma coisa aqui que foge um pouco do senso comum, Aham. mas numa relação de namoro pode sim existir uma consequência patrimonial. É semelhante àquele regime que a pessoa casa com separação total de bens, porém eles constituem um patrimônio juntos, esforço comum, homem e mulher contribuindo, por exemplo, financeiramente para comprar um apartamento ou com trabalho para crescer uma empresa. Então, se num casamento com separação total de bens existe essa possibilidade, no namoro também. Por quê? Porque a base é um princípio que a gente tem no direito chamado de vedação ao enriquecimento ilícito. Vedação ao enriquecimento ilícito. Então, ninguém pode se aproveitar injustamente do trabalho de outro. Então, se é um casal ali, um casal de namorados, não união estável, namorados, mas compraram um apartamento juntos, desenvolveram uma empresa juntos, tal, ali existe o que a gente chama de uma sociedade de fato, né? Uma sociedade de fato. Então, naquilo ali que eles construíram juntos, pode o que se sentir prejudicado buscar ali a sua participação. Então, tem uns detalhezinhos aí, Karina. Tá certo. Bom, isso porque a gente nem entrou na questão da guarda compartilhada de pets, né, que também é Ah, um outro assunto que, está gerando bastante calor nessas relações, ainda que, algumas pessoas tentam dar esse caráter de informalidade nas relações pessoais, né, doutor? exato, e ainda tem a parte da pensão, né? Porque o pet que fica mais com fulano, então cadê a despesa com, com comida, com pet shop, com tudo isso aí? Então são situações complicadas, mas é possível, né? Regular isso daí, é um Uhum. bem, é um carinho. Às vezes tem pessoas que nem os casais já são tão modernos, é o ele Haiti lá, que Sim. cada um mora na sua casa, porque que Aham. às vezes nem quer ter filho mais, quer ter só gato, cachorro, sei lá, a gente tem Uhum. que abrir a cabeça. É isso. Mas doutor, ainda voltando um pouquinho na questão da celebração do contrato de namoro, então a redação desse contrato, o peso jurídico dele fica bastante relativo ao que está sendo realizado na prática, né. E mesmo assim, mesmo com esse contrato de namoro, é possível considerar então união estável essa relação? Sim, mesmo que tenha ali o contrato falando nós somos apenas namorados, mas, igual eu falei, se nós tivermos elementos da vida real que demonstram que não é apenas um namoro, e o grande diferencial já é considerado uma família ou não? O casal já considera aquilo uma família ou não? Né? Então, como expõe aquilo ali, como se apresenta, visita médico juntos, né? Poxa, visitou o médico juntos já é algo talvez um pouco mais que o namoro ou não. Então, Uhum. são pequenos elementos que a gente vai colocando. Por exemplo, celebrou lá, sei lá, 4 anos ali que eles estão juntos. Celebrando 4 anos da nossa união. Opa, união o Opa. quê? Namoro, tal. Então, ou por exemplo, celebram duas datas: a data que começou a namorar e a data que começaram a morar juntos. Opa, então são elementos
que a gente vai olhando. E graças a Deus, como as pessoas postam muito, a gente tem uma farta prova aí para utilizar. Tá certo. Eu quero agradecer muito a gentileza e, é claro, né, detalhando direito, explicando direito para a gente aqui na Rádio CBN Campo Grande, dentro do jornal CBN Campo Grande, Henrique Lima, ele que é sócio fundador do escritório Lima e Pêgulo Advogados. Um bom dia, doutor. Bom dia, bom final de ano para todos e obrigado pela oportunidade, Karina. Um bom dia, excelente manhã. A gente vai fazer uma pausa para as notícias nacionais e voltamos já. Não saia daí.